tua mensagem. Muito obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos que compreendem a situação em que estamos e o perigo que incorremos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, lá na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24, no versículo 38, está escrito que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. As pessoas estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. A palavra de Deus diz que muitos estariam vivendo uma vida desconectada de Deus, despreocupada de Deus. Há pouco tempo, durante os dias de carnaval, nós vimos tantas pessoas zombando de Jesus Cristo, fazendo chacota da pessoa do Senhor. E a palavra de Deus diz, até que veio o dilúvio. Um acontecimento trágico e os levou a todos. Lá em Lucas, está escrito que pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo, as pessoas estariam desmaiando de terror. E nós já estamos presenciando esses fatos. Nós estamos vendo pessoas que estão preocupadas, ansiosas. Nesta madrugada, em oração, Deus me deu essa palavra. E eu quero transmitir para vocês. Se você abrir a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 6, no versículo 13, está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. No versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiramente que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Queridos, a fé é o nosso escudo, é a nossa proteção, é aquilo que nos livra desses dardos, dessas setas. A palavra de Deus diz que Jesus veio em forma humana e se sacrificou por nós para libertar todos que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O Senhor Jesus veio para gerar fé no nosso coração. A Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ele não só criou, como Ele a consumou com o seu sacrifício. E quando nós olhamos para Ele, o amor demonstrado por Ele, nós podemos acreditar que Ele tem e Ele quer o melhor para nós. Então eu queria dar essa palavra. Tome sempre o escudo da fé, para que esses dardos não te alcancem, não te atinjam, não atinjam os seus. Guarde os seus com fé. Lá no Salmo capítulo 9, se você puder abrir a palavra de Deus, Salmos capítulo 9, versículo 5, está escrito que o Senhor repreende as nações, Ele destrói os ímpios e para sempre apaga seu nome. Quando os inimigos estiverem consumados, suas ruínas serão perpétuas. A sua memória perecerá,
mas o Senhor permanece no seu santo trono. O trono que erigiu para julgar as nações. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Ele mesmo, o Senhor, é o nosso alto refúgio, refúgio para o oprimido e também nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. O Senhor jamais vai desamparar aqueles que buscam o Senhor. Este tempo é tempo de buscar o Senhor. É um tempo onde Ele nos isolou do restante da população, dos nossos trabalhos, empregos e até do nosso ministério diário, para que possamos buscá-lo na intimidade. Talvez é a última hora da humanidade. Talvez é o último tempo, a última oportunidade. A palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor está esperando o arrependimento do mundo. Se Ele permite essas catástrofes, é porque Ele está aguardando o arrependimento. Lá em Apocalipse 9, versículo 20, Deus fica indignado, Deus fica surpreso. Ele diz: aqueles que sobreviveram a essas pragas, a essas catástrofes, a esses flagelos, não se arrependeram dos seus assassinatos, idolatria, invocação a demônios, não se arrependeram de suas prostituições. Deus fica indignado, porque se Ele permite as catástrofes é para que haja arrependimento, busca dEle, para que aqueles que estão num caminho de impiedade possam se quebrantar. A Bíblia diz que Deus, Ele habita num alto e inatingível lugar, mas também desce ao quebrantado, ao contrito de espírito. Deus desce das alturas para aquele que se quebranta. Às vezes Deus está só aguardando esse quebrantamento da humanidade, para que Ele possa agir. Aqui está dizendo que em ti, pois, confiam aqueles que te conhecem. É tempo de conhecer o Senhor e edificar a nossa fé na rocha que é o Senhor, porque tu jamais desamparas aqueles que te buscam. Deus, queridos, está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. No capítulo 12 de Lucas, está escrito o seguinte, a partir do versículo 4: digo-vos, pois, meus amigos, Jesus dizendo isso para os seus discípulos, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. Muitas pessoas estão temendo as circunstâncias, estão temendo o homem, estão temendo a Satanás, mas é tempo de temer ao Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa com seus exércitos ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. É tempo de se voltar para Deus, respeitar e temer somente ao Senhor. Não se vendem 5 pardais por 2 asses.
até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, mais valeis do que muitos pardais. Queridos, se Deus está preocupado até com a quantidade de fios do nosso cabelo, não estará no controle de todas as coisas do universo? É claro que sim. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que está no controle e cuida de nós. Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: seja a vossa vida sem avareza alguma, contentai-vos com aquilo que tendes, de maneira alguma eu te abandonarei, eu te deixarei, jamais, jamais. Deus está dizendo: jamais te abandonarei. Assim, sejamos confiantes, o Senhor é o nosso auxílio, não temerei. Que poderá nos fazer o homem? Isaías capítulo 30, versículo 15, eu queria encerrar com esse versículo. A palavra de Deus é clara, lá em Isaías 30, 15, diz o seguinte: assim diz o Senhor, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança é que está a vossa força. É hora de confiar em Deus, é hora de tranquilizar o nosso coração, é hora de aquietar o nosso coração. A Bíblia diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sabei que eu estou no controle de todas as coisas. Isaías 43, 2 diz: olha, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Se passardes pelos rios, eles não te afogarão. Se passardes pelo fogo, ele não te queimará. Chama alguma te queimará, te arderá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei o mal. Ele destruirá toda a mortandade. O nosso Deus está no controle. Vale a pena confiar no nosso Deus. Muito obrigado, irmãos. Que Deus te abençoe. Que você continue buscando ao Senhor. Há 3 anos atrás Deus me falou para o presbitério também. Houve uma unidade no presbitério de encerrar com todas as reuniões semanais, para que cada casa se tornasse uma igreja. E nós já estamos vendo, Deus é soberano, e Ele está fazendo com que cada casa se torne uma igreja. Ele é o nosso sustentáculo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. É hora de buscar ao Senhor dentro de casa, cada casa uma igreja. Deus te abençoe, queridos. Amém.